Olá, povo de Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês. E para aqueles que não estão bem, vamos ter fé, vamos ter confiança que tudo vai correr de acordo com a vontade de Deus e tudo dará certo. Venho aqui comunicar, aos meus seguidores que a partir de hoje teremos 21 dias de oração e jejum. Esse é um projeto do pastor Adson Santana e o pastor conhecido Zezão. Não vou citar religião, porque o projeto não é falando sobre religião, não é para exaltar placa de religião, mas sim para que a gente possa orar, jejumar, pedir a Deus pela nossa nação. Então hoje vai ser o primeiro dia da nossa leitura bíblica, oração e jejum. Vem conosco, vamos adorar o Senhor, vamos orar pelo nosso mundo, vamos orar pelo nosso Brasil. Te convido, vem conosco. Vou estar fazendo a leitura bíblica e logo após estarei fazendo a oração. Vem! Primeiro dia. Daremos início à nossa jornada lendo o livro de profeta Daniel. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a situou. O Senhor lhe entregou nas mãos e Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro ao seu Deus. Disse o rei de Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos com toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio o rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei da ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho e que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os chefes dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias e de Sadraque, a Misael e do Mesaque, e Azarias, o do Abednego. Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não lhe contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele que o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo, vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No final dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber,
e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido ao tempo determinado pelo rei para que trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias e Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Capítulo 2. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho dos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarasses o sonho e a sua interpretação, receberei de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarei-me o sonho e sua interpretação. Responderam 2ª vez e disseram: diga ao rei o sonho aos seus servos, e lhes daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem, percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, porque grande o poderoso que tivesse sido, que existe semelhante coisa que algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter como o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso de Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim que o Daniel e seus companheiros não percebessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério de Daniel, numa visão da noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus,
de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece quem está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, que meus pais e eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: Não mateis sábios da Babilônia. Introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa se introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem cantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Os teus sonhos e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser, e a mim me foi revelado estes mistérios. Não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendestes as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e extraordinária em esplendor, estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze e as pernas de ferro, os pés em partes de ferro e em partes de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e que o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, para que dominastes sobre todos estes. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e o terceiro reino de bronze, ao qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que vistes dos pés e dos artelhos, em parte de barro do oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos de pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre.
Como vistes que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber o rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar esse mistério. Então o rei agradeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez o chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu rei a Sadraque, como Mesaque Daniel, e pedimos Abednego sobre os misericórdia, negócios da província e que seu da nome Babilônia. seja de porém, eternidade em permaneceu na corte do eternidade, rei. sempre louvado. Pois podemos sempre confiar em teu nome, e que seu Senhor pode curar a nossa nação. Amém.